Quero compartilhar hoje sobre esse feitiço das obras, né? E Paulo, ele utiliza nesses 5 versículos aqui do capítulo 3, lembrando que, né, desse contexto inteiro da carta aos Gálatas, que Paulo está defendendo a justificação pela fé. Então não é sobre o que nós fizemos, mas é sobre aquilo que Cristo fez. E eu e você precisamos crer assim, eu e você precisamos permanecer nessa fé, porque a tendência é que em algum momento as obras da lei, e aí você entende obras da lei como tudo aquilo que eu em algum momento acho que devo fazer para ser aceito por Deus, ou para ser mais abençoado por Deus. Então em todo momento vai ter essa tentação, essa tendência de sair da posição da graça e ir para a posição da lei, e é o que acontece com os Gálatas. E aí no capítulo 1 e 2, Paulo ele defende então a sua autoridade apostólica. Paulo defende a autoridade da sua mensagem, mas no capítulo 3 ele agora se torna diretivo em relação aos Gálatas, e ele começa iniciando, né, chamando os Gálatas de insensatos. Eu sei que essa palavra talvez ela não faz parte do seu vocabulário diário, só que é uma palavra, né, que significa tolo, é uma palavra que ela é uma repreensão dura. Paulo está chamando os Gálatas de tolos, Paulo está chamando eles de, cara, só um pouquinho, né, vocês são estúpidos talvez, né? Imagina só, chega o apóstolo Paulo e chama você de estúpido. Aí eu fiquei imaginando, ele diz: Mateus, como tu é estúpido. Eu digo: Paulo, tu não é um apóstolo da graça? Mas é que nós precisamos de entender o que está por trás, né, dessa saudação de Paulo, dessa repreensão de Paulo. Ele está chamando os irmãos de estúpidos, e Paulo utiliza aqui, irmãos, nesses 5 versículos, ele utiliza de uma chamada, vamos chamar de figura de linguagem, para abordar esse aspecto com os Gálatas, né? Paulo usa 6 perguntas com esses irmãos, né? E nós chamamos isso de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica, na verdade, né, os professores aí vão saber disso, vão me ajudar. A pergunta retórica, na verdade, ela não é uma pergunta. Na verdade, a pergunta retórica, ela é uma afirmação. É uma pessoa que pergunta algo que é tão óbvio, só que o objetivo da pergunta retórica é fazer o quê? É levar o ouvinte a refletir, é levar o ouvinte a, né, como se fosse de volta a uma realidade. Por exemplo, lá em casa com as crianças, né, quando eles tentam contar uma história ou falar alguma coisa, eu pergunto para eles: o que está escrito aqui na minha testa? Eu quero saber o que está escrito na minha testa? Eu não quero saber, na verdade não está escrito nada na minha testa, mas você sabe o que eu quero dizer para eles, né? E eu acho que eu sou palhaço, é mais ou menos isso, entende? Ou aquela pergunta: você acha que eu sou, você fala para você acha que eu sou o seu coleguinha da escola? É claro que você não quer que ele responda, não é, mas você está falando algo para ele. Quantos que estão me entendendo aqui? Então a pergunta retórica é isso, na verdade você não quer uma resposta, você está afirmando algo ou ao contrário daquilo. E é isso que Paulo faz. Paulo, nesses 5 versículos, ele faz 6 perguntas, para levar esses irmãos a refletir na gravidade daquilo que estava acontecendo. Então ele já chega numa abordagem, na linguagem futebolística, com os 2 pés. Ele já chega com os 2 pés e diz: ó insensatos, Gálatas insensatos. Ele está dizendo: vocês são estúpidos, vocês são tolos. Vocês, então tem como, olha só, tem como ser duro na graça de Deus, amém, irmãos? Muita gente acha que graça não está ligado com ensino, com admoestação ou repreensão. Não, a graça está ligado com provisão de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, ó Gálatas estúpidos. E aí a primeira pergunta dele é, versículo 1, ele diz o quê? Quem foi que os enfeitiçou? Primeira pergunta: quem foi que os enfeitiçou? Lembrando que a pergunta ela é retórica, ele não quer saber que as pessoas digam: foi o fulano e o Beltrano. Não, ele não quer falar isso. Ele está afirmando que existe uma espécie de feitiço, que existe
uma espécie de fascinação, existe uma espécie de encantamento. Ele está dizendo que os Gálatas, eles foram encantados, eles estão encantados, fascinados com as obras da lei. Irmãos, isso aqui é tão, por um lado, profundo, e pelo outro é tão grave, porque há um feitiço das obras. Não é feitiço de magia, não é um bruxo, não é essa, não, mas o feitiço no sentido de você se tornar cego para outras coisas. Deixa eu usar aqui uma ilustração que fica melhor, ou uma palavra que fica melhor. Vamos usar a palavra apaixonado. Você já esteve apaixonado ou está apaixonado? Quando a pessoa está apaixonada, ela não fica cega para outras coisas? Pode ser pelo seu marido, pela sua esposa, você apaixonado por um carro, né? Apaixonado pelo trabalho. Pessoa que fica apaixonada pelo trabalho, o que ela quer fazer? Ela só quer trabalhar. Pessoa que é apaixonada pelo estudo, ela só quer estudar. Ela está cega para as outras coisas, ela esquece tudo. Aquele que se apaixona, né? Geralmente a gente acha que está ligado com um adolescente. Obviamente, adolescente está mais propenso a se apaixonar por outro adolescente, mas também está ligado com qualquer pessoa. Então, quando uma pessoa se apaixona, ela não quer saber de nada. Ela está olhando só, né, para a paixão da vida dele. Então, quando ele vai, por exemplo, ele esquece de estudar. Por quê? Porque ele só quer saber daquela pessoa. Ele esquece de comer. Fazer jejum não faz, mas quando está apaixonado, esquece até de comer. Por quê? Porque ele está tão fixado. E aqui então está a expressão enfeitiçado. É como se fosse um feitiço. É como se fosse, entende, uma fascinação. É como se fosse essa questão de estar encantado com aquilo e não quer saber de nada. Então vamos fazer aqui uma ilustração do carro. Vamos supor que o Marquinhos se apaixone pelo, pensar um carro aqui, pelo um Tempra. Quantos conhecem Tempra, o carro Tempra aqui? Não, melhor, Maré, melhor, né? Os irmãos já levantaram a mão na cabeça. Já. O Marquinhos se apaixonou pelo Maré. E a pergunta é apaixonante o Maré ou não é? Irmãos, quando você conhece pela primeira vez, os irmãos sabem o que eu estou falando. Você se apaixona, principalmente quando lançaram, nem lembro o ano que lançaram, mas quando lançaram o Maré, era o alvo, irmãos. Na minha época de criança, o alvo era o Monza 4 portas com vidro elétrico. E eu não sou tão antigo assim. Então era o Monza, era o Cadete, né? Quantos era o Cadete? Lembra o Cadete GSI? Gol GTS, Gol GTI. Levanta a mão alguém aí que também era fã desses carros. Era apaixonado. Eu conheci um amigo meu que ele comprou um Gol GTI desmontado, de tão apaixonado que ele era. Ele pagou parcelado e ele nunca andou no carro, de tão apaixonado que ele era pelo carro. Então essa paixão, então o Marquinhos se apaixonou pelo Maré. E aí agora vem os irmãos, vem o Vitão dizendo: Marquinhos, não vai Marquinhos. Marquinhos, não, mas o cara vai fazer lá sem entrada. Não vai precisar nem passar no banco, não vai precisar nem de cheque. Ele vai fazer na promissória, e se eu não conseguir assinar, ele vai fazer lá e está tudo certo. Ele disse que depois eu passo lá para assinar. Ele vai fazer em suaves prestações 60 vezes. Então o Marquinhos diz: mas é Deus, porque eu orei. E aí veio o Gero e diz: Marquinhos, vamos orar, meu irmão, acho que não é bem assim. Ele diz: não, mas eu fiz um voto com Deus, eu fiz até um jejum, uma semana, e perguntei para Deus se é da vontade dele eu comprar o carro, porque se não é, o cara vai ligar desmarcando. Você nunca fez esse tipo de voto, né? E aí vem a Aline, a esposa dele, vem até a Esther, a filha do Marquinhos, vai dizer: pai, não compra, por favor, não compra esse Maré. Nós fizemos campanha de jejum, oração para ele não comprar o Maré, mas ele está tão apaixonado, ele está tão enfeitiçado, ele está tão fascinado, que parece que tem um encantamento do Maré com ele. E aí ele vai lá e compra o Maré. O Marquinhos, no momento que ele compra o Maré, ele é o homem mais feliz dessa terra, ou não é?
Porque o desejo do coração dele, a paixão dele aconteceu, tudo o que ele queria aconteceu. E é isso que acontece, o feitiço das obras é isso, irmãos. Ele é um feitiço que a pessoa fica encantada em fazer e fazer. Existe o fazer, que está ligado com essa necessidade de fazer algo para ser aceito por Deus, justificado pelas obras. Existe o fazer, que é o fazer para agradar a Deus, no sentido de eu quero servir a Deus. Existe esse fazer. Existe o fazer, né? E agora vamos para esferas da nossa vida. Existe o fazer lá no seu trabalho. É o fazer, o fazer. O fazer na sua casa, fazer, o fazer, o fazer. Porque o fazer, ele traz uma sensação de importância. O fazer está ligado com uma sensação de que eu sou alguém que produzo alguma coisa. Eu não sou alguém que não faço nada, eu não sou um imprestável, ok? Eu não sou alguém que só dá despesa, eu não sou alguém que só consumo, eu produzo. Ok, esse de fato é o nosso propósito, está ligado com fazer. Só que quando eu fico encantado, fascinado, fixado, apaixonado por essa questão do fazer, aí nós temos um problema. Por quê? Vamos lá. Quando o Marquinhos comprou uma areia, eu não tinha pensado nisso aí, foi Deus agora, Marquinhos. Está pensando em comprar uma areia, né? Estou brincando. Estava pedindo para Deus confirmar. Mas olha só, o Marquinhos comprou uma areia. Então ele é o homem mais feliz. Ele vai lá, primeira coisa, ele vai dar uma volta com esse maré. Então ele está encantado, fixado, ele mexe, levanta o vidro, baixa o vidro, abre, fecha, vidro elétrico, direção hidráulica, aquela coisa toda e tudo, e ele está feliz. Enquanto esse maré não dá problema, está tudo certo. Ele continua fascinado e continua apaixonado. Quando o maré começa a dar problema, deu um problema, ele ainda pensa, não, mas isso aqui é normal, eu pesquisei na internet. Acontece mesmo, esse barulhinho começa, eu só tenho que trocar o óleo. Ele vai lá e resolve aquilo. Mas daqui a pouco começa a acontecer outro problema. Daqui a pouco começa a acumular problema. Daqui a pouco começa a acontecer outro e outro e outro, tanto problema que chega um momento que esse feitiço, esse encantamento dele é quebrado. Ele diz, eu não quero mais saber desse carro aqui na minha frente. Ou alguém pega esse carro e ele anuncia para vender. Ninguém quer comprar. No final das contas ele está pagando para a pessoa levar o carro. Qual que é o problema do fascínio e do encantamento pelas obras? Que enquanto está tudo certo, beleza. O problema é quando você não consegue fazer algo que você queira, ou as coisas não acontecem da maneira que você quer. Aí você, opa, alerta, tá, mas só um pouquinho. Então você lá no seu trabalho, na sua empresa, você é apaixonado pelo seu trabalho, você está trabalhando 20 horas por dia. Irmão, maravilhoso, está produzindo, está gerando. E aí você acredita que a sua produção é o que você está fazendo que está trazendo esse resultado. Enquanto está tudo bem, beleza, mas daqui a pouco algumas coisas não acontecem da maneira que você pensou. Você tenta ajustar, daqui a pouco a outra coisa não acontece. Até que o momento que você vê que o seu muito trabalhar não está resolvendo, na verdade está gerando mais problema. E aí você entra num conflito. Aí você entra numa crise. E aí você vai pensar, não, mas é que eu preciso só de umas férias. Irmãos, preste atenção. Muitas pessoas que ficam enfeitiçadas, né, pelas obras, elas ficam bitoladas, apaixonadas por só fazer. Quando acontece o problema, ou chega nesse estágio de muitos problemas acontecerem, o que elas acham? Então, se eu dar um tempo, vai resolver. Então, você era apaixonado pelo seu trabalho, só que hoje você está esgotado por conta do seu trabalho. E aí o que você acha? Então eu acho que se eu tirar umas férias, está tudo certo. Você está fazendo muito, ok? Só que você acha que o problema se resolve parando de fazer por um tempo. Só que aí você vai para as férias, você fica de férias e você vê que não resolve nada. Quando você volta até pior. Isso acontece no casamento também. Pastor, eu era tão apaixonado pelo meu marido, tão apaixonado pela minha esposa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que se nós der um tempo, aí vai melhorar.
Se nós der um tempo, aí sim o nosso casamento, a gente só precisa, sabe, dar um time para resolver. Aí o que acontece? Você dá um tempo e talvez nem tenha volta mais. Acontece isso também na vida da igreja. Pastor, eu amava tanto ir nos cultos, eu gostava tanto de ir no GC, eu gostava tanto de servir, seja os irmãos no encontro. Pastor, mas está tão pesado, pastor. É muito demais, é oração de manhã, agora jejum, encontro, isso, aquilo, é muitas coisas, pastor, eu estou fazendo muito, eu acho que eu preciso de dar um tempo, eu acho que eu estou fazendo demais, eu acho que eu estou abrindo mão de muita coisa para fazer isso, então eu acho que eu vou dar um tempo, porque ela acha que parar de fazer resolve. Preste atenção, irmãos, parar de fazer não resolve, parar de trabalhar não vai resolver o problema. Parar, ou seja, separar, dar um tempo no seu casamento não vai resolver o problema. O problema não está em fazer, preste atenção. O problema está da maneira que você está fazendo. O problema não está em trabalhar, o problema é a maneira que você está relacionando com o seu trabalho. O problema não está, entende, em você estar casado, o problema está em qual base você está relacionando com o seu marido e com a sua esposa. O problema não está em você servir a igreja, participar das atividades da igreja, o problema está em qual base você está. Porque quando eu estou na base de fazer algo para ser aceito, para ser reconhecido, para atrair o favor de Deus, quando eu estou nessa base, se torna cansativo. Quando você está lá na sua empresa trabalhando somente para ganhar dinheiro, quando você para de ganhar dinheiro, você entra em crise. Se você está trabalhando somente para produzir um resultado, quando você para de produzir resultado, você entra em crise. Se você está casado com a sua esposa, com o seu marido, só por conta dos seus filhos, quando seus filhos crescem e vão embora, terminou o casamento. Qual que é o problema? O problema está na base. Se você vem às reuniões da igreja, se você é ofertante, dizimista, se você frequenta, se você serve com a base de tentar ser aceito por Deus por isso, de tentar ser agora considerado diferente, para você ser alguém agora, que seja reconhecido por algo que você faz, aí nós temos um problema. Por quê? Porque quando você não é reconhecido, você entra em crise. Então, esse feitiço, irmãos, ele só é quebrado com a graça de Deus. Esse feitiço das obras, ele é quebrado com a graça. Ele é quebrado com a revelação do Senhor Jesus. Ele é quebrado com a revelação do descanso. E o que é descanso? Ah, pastor, descanso é férias. Descanso não é férias. Descanso não é não fazer nada. Descanso está ligado com depender de Jesus Cristo. Descanso está ligado com depender de Deus. Porque você pode tirar férias do seu trabalho, se você acha que é esse cansaço. Você pode tirar, quando você voltar, não vai resolver. Você pode tirar férias do seu casamento, quando você voltar, não resolver. Então não é sobre fazer ou sobre não fazer, é sobre qual a base que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para ser reconhecido? Eu estou fazendo para ser reconhecido pela minha esposa? Eu estou fazendo para ser reconhecido pelo meu marido? Eu estou fazendo para que meu marido me elogie? Quando ele elogia, tudo certo, né? Mas quando ele não elogia, deu um problema. Eu estou fazendo lá no trabalho, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro? Eu estou trabalhando para enriquecer? Ok, quando você estiver ganhando dinheiro e enriquecendo, o que acontece? Tudo certo. Só que chega o dia que você não ganha mais dinheiro, chega um dia que diminui a sua arrecadação, e aí você entra em crise. Aí você vai querer trocar de ramo, vai querer trocar disso, daquilo. Eu já falei para você, irmão, o trabalho não é para você ganhar dinheiro. O trabalho é para cumprir o cumprimento de um propósito. É Deus que cuida de você. É Deus que leva você a prosperar. Não estou dizendo que você não deve ganhar dinheiro. Eu quero dizer que a consequência de você estar na posição certa, que é a posição da graça, é ser recompensado por Deus. Você vai prosperar abundantemente, mas não é pelo que você faz, é por conta da graça de Deus. Quando eu estou na posição da graça, irmãos, eu trabalho muito, mas eu não canso.
Não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de alma, de satisfação de alma, entende? De você fazer algo e há uma satisfação dentro de você, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Lá no seu casamento, lá na sua casa, é você ter uma satisfação. Quando está tudo bem ou quando não está bem, há uma satisfação dentro de você. Há uma satisfação com a sua família. Quando você está com seus filhos, seu filho obedecendo e fazendo tudo certo, você é satisfeito. Ele fazendo coisas erradas, você também é satisfeito com Deus por conta daquilo. Não estou dizendo para você viver uma vida no estilo de vida de qualquer jeito, de qualquer maneira e está tudo certo. Não, não é isso, irmãos. Mas eu quero dizer para você que tem uma posição que Deus nos oferece, que Deus nos deu, que Deus nos entregou. É uma posição de descanso. A Bíblia mostra isso e faz alusão à terra prometida. A terra prometida é Jesus. A lei dizia que tinha um dia de descanso, o sábado era o dia de descanso. Aí quando Jesus vem, Ele mostra, não é sobre o sábado, Ele diz: eu sou maior que o sábado, eu sou o descanso. O descanso não é um dia, o descanso não é suas férias, o descanso não é você dar um tempo, o descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo, irmãos. Quando nós estamos nele, nós vivemos o descanso. Semana passada o Benjamin estava de férias da escola, e aí a Sara entrou na onda, estava de férias também. E aí o Judá também. Eu perguntei: Judá, tá de férias? Ele disse: aham. Aí eu disse: não, filho, tu vive de férias. E eu estava pensando que a nossa vida na verdade é essa, irmãos. Entenda bem, não seja literal agora, não seja literal. Senão você vai dizer lá pro seu patrão: ó, pastor disse que eu estou de férias. Não, estou dizendo que nós vivemos como se estivéssemos de férias. Vamos lá. Quando você está de férias, você faz mais coisas ou menos coisas que quando você não está de férias? Hã? Mais ou menos? Mais coisas, né? Você até pode fazer menos coisas, mas você produz muito mais. Por quê? Porque você não tem aquele compromisso, né? Você está descansado. Você começa a trabalhar, vamos supor, 8 horas. Então você coloca despertar que horas? 7 horas, 6:30, enfim. Tomar o café para ir trabalhar. Quando você está de férias, você não coloca despertar, né? Se você não coloca despertar, que hora você acorda? 10 horas? Que hora você acorda? 7 horas ou até antes, 6:30 você acorda. Aí você diz o quê? Eu vou levantar, eu vou aproveitar meu dia porque eu estou de férias. Então de férias está ligado com essa vida no descanso. E você produz muito mais. Se você não produz, a sua esposa faz você produzir em casa, amém? Amor, arruma aqui. Arruma ali, amor. A grama tem que cortar. Amor, tem que fazer, pintar esse muro, trocar o chuveiro. Mas irmão, louco para cancelar as férias. Vou mandar uma mensagem para o meu chefe me chamar. Pode me chamar, porque eu não aguento mais ficar de férias. Olha o que eu estou dizendo aqui. Vivendo descanso é mais ou menos isso. Não é você não ter compromisso com nada. Não, vivendo descanso é você estar seguro. Você está descansado de que Deus está cuidando de você. Quando nós entramos nesse feitiço das obras, de fazer, você não entra no descanso. Você não consegue desfrutar daquilo que Deus já colocou na sua mão. Irmãos, eu e você precisamos nos posicionar nesses dias. Posicionar em fé. E decidir viver a plenitude de Deus, irmãos. Você não pode aceitar, preste atenção, não aceite viver debaixo de condenação e acusação. Ouça a mensagem da graça de Deus. Peça revelação para Deus da graça. Peça revelação para Deus desse descanso. Pastor, eu não conheço esse descanso que o Senhor está falando. Ore e peça para Deus. Ele vai trazer revelação para você. Ouça a mensagem da graça. Paulo faz a segunda pergunta para eles. Ainda no versículo 1 ele diz: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que Paulo está dizendo? Que mensagem que foi pregada para vocês? Que mensagem que vocês foram expostos? A qual mensagem? Paulo está fazendo eles agora lembrar. Foi Cristo,
né? E aqui no original, no grego, Paulo está dizendo, gente, a mensagem ela foi exposta como um quadro. Paulo está dizendo, eu pintei um quadro de Cristo crucificado para vocês, para que vocês tivessem a revelação de que a crucificação de Cristo levou todo o peso dos pecados, a crucificação de Cristo levou toda a condenação, a crucificação de Cristo levou todo o peso das obras, e ela me deu descanso, ela me deu favor. O sangue de Cristo naquela cruz garante que eu sou aceito por Deus. Esse é o quadro que você deve olhar. Quando você olha para esse quadro da crucificação de Cristo, irmãos, descanso é gerado dentro de você, paz com Deus é gerado dentro de você. Quando você fica admirando essa pintura da obra consumada de Cristo, você tem a certeza plena de que é aceito por Deus com base naquilo que Jesus Cristo fez. Você aprende a desfrutar daquilo que Deus colocou na sua mão. Você aprende a desfrutar do seu trabalho, você aprende a desfrutar da sua família, você aprende a desfrutar dos irmãos, você aprende a desfrutar da vida da igreja, mesmo que você faça muito, mesmo que você trabalhe muito, mas você trabalha no descanso, você trabalha desfrutando, você trabalha com prazer, e tudo aquilo que você faz com prazer vai multiplicar na sua vida. Então Paulo está levando esses irmãos a olhar para o lugar certo e para ouvir a coisa certa. Você não deve olhar com os olhos errados para a cruz de Cristo. Muitas pessoas olham para a cruz de Cristo com compaixão. Olha só, coitado dele, né? Eu queria, nem tinha um irmão, muitos anos atrás, me contaram essa história. Um irmão dizendo, eu que queria ter sido crucificado, eu que queria ter ido para aquela cruz, eu que queria ter sofrido. Aí tinha um outro irmão de lá, disse, cara, fica quieto que tu não aguenta um tapa. Então tem muitas pessoas que olham para a cruz de Cristo com essa perspectiva, e aí você fica com compaixão daquilo que Cristo fez. Só que eu quero dizer, na morte lá da cruz é que nós temos vida. Jesus, ele abriu mão da sua divindade para que nós recebêssemos dessa natureza dentro de nós. Foi a troca, ele nos substituiu, amém? Ele entrou na morte para nós recebermos vida. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Então nós olhamos para a cruz de Cristo como? Nós olhamos para a cruz de Cristo como provisão para todas as nossas necessidades. Nós olhamos para a cruz de Cristo sabendo que a nossa velha criatura já morreu com Ele, que nós fomos feitos nova criação. Nós olhamos para a cruz de Cristo com fé de que nós fomos aceitos por Deus. Nós olhamos para a cruz de Cristo com a convicção e a certeza que nós somos totalmente perdoados. Nós olhamos para a cruz de Cristo e é gerada uma convicção dentro de nós que nós somos profundamente amados, a ponto do Pai entregar o seu Filho por nós. Então é para isso que você deve olhar. Você não deve olhar para a cruz de Cristo com os olhos naturais. Você deve olhar para a cruz de Cristo como sendo a provisão para todas as suas necessidades. E quando você olha com esses olhos, o peso sai de você. A ansiedade ela vai embora. A depressão ela vai embora. Aquele sentimento de acusação, de condenação, aquele sentimento de estar devendo, sabe? Constantemente devendo. Aquele sentimento de que você não pode atender um telefonema, que é um cobrador. Aquele sentimento que quem bate na porta, meu Deus, é a Equatorial para cortar a luz. Você vive fugindo. Oh, irmãos, quando você olha para a cruz, você sabe, eu sou livre por causa de Cristo. As obras, elas têm outra revelação para você. Você vai trabalhar muito, você vai fazer muito, mas não para ser aceito. Você vai fazer para cumprir um propósito. Você vai fazer para frutificar para Deus. Você vai fazer para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Você não está fazendo algo para pagar pelos seus pecados. Os seus pecados já foram pagos, quitados. Você não é devedor diante de Deus. Você não precisa ficar dando explicação para Deus pelos seus erros. Quando você erra, você deve dizer, Senhor, eu de fato eu errei, eu confesso o meu erro, mas eu recebo o teu perdão sobre a minha vida. Eu creio que eu sou amado, justificado e perdoado. Só que Paulo, ele centraliza tudo na mensagem do Evangelho.
E lá no versículo 2 ele faz a terceira pergunta, e eu acho que até essa que nós vamos hoje. Gálatas 3, versículo 2, olha a pergunta que ele faz. Eu acredito que as duas primeiras, irmãos, ele fez para chegar nessa. Ele diz assim: eu quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos lá, ele podia ter dito assim: vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Ele podia ter feito essa pergunta, mas ele diz: vocês receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele coloca as obras da lei concorrente à pregação da fé, e a graça, ela é revelada quando você ouve. No versículo 2 ele diz: quando você visualiza um quadro de Cristo crucificado, foi mostrado para vocês, então você vê. Mas agora a graça também, ela vem pela pregação da fé. Como que eu quebro esse fascínio das obras? Como que é quebrado essa mística toda de fazer para ser aceito, fazer para prosperar, fazer para se sentir útil? Quando você olha para Cristo crucificado e tem a revelação, e quando você ouve a pregação da fé. Eu sei que ouvir parece algo tão passivo, só que o que você ouve determina e muito as suas atitudes. Por isso, lá em Romanos 10, Paulo também diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, a revelação do que eu ouço, vem por conta do Evangelho. Por isso que constantemente, irmãos, eu alerto você: não ouça a pregação da lei, não ouça a pregação das obras da lei, não ouça as mensagens, e aí eu não estou falando só de pregação de pastor, as mensagens do mundo, elas colocam sobre você o peso da lei. Você tem que fazer, se você quiser isso, você tem que fazer aquilo. É porque o seu casamento não prospera, é porque você está fazendo errado, você está sendo equivocado, você está fazendo pouco, você está entregando pouco, a sua empresa não avança porque você está entregando pouco, você precisa trabalhar mais, você precisa de fazer isso, você precisa de fazer aquilo. Ok, você pode fazer mais, você pode entregar mais, mas não com base na lei. O problema todo, irmãos, não é o fazer, o problema todo é a base da qual eu estou fazendo. Só que quando você ouve alguém falando para você fazer, logo você considera que fazendo aquilo, tudo vai ser resolvido. E Paulo está dizendo, está levando eles lá para a primeira experiência deles, dizendo: só um pouquinho, vocês receberam o Espírito de Deus, ou melhor, vocês foram salvos pelas obras da lei? Ou vocês foram salvos por ouvir a pregação da fé, ouvir a pregação da graça, e aí vocês creram nela? As obras da lei, elas vão levar você a crer nelas. A pregação da fé vai levar você a crer na graça de Deus, irmãos. E aqui está um aspecto: a fé é gerada, ou a fé é fruto daquilo que você ouve. Se você ficar ouvindo a mensagem da graça, dizendo que você é amado, em algum momento essa verdade vai explodir dentro de você, ela vai se tornar uma convicção: eu sou amado de Deus. Se você ficar ouvindo a mensagem das obras da lei, dizendo que se você fizer tudo certo, você é amado, você vai ter fé, para quê? Para fazer tudo certo, e a sua vida vai ser para fazer tudo certo. Qual que é a promessa do Papai Noel? Lembra? Lembra da promessa do Papai Noel? Se fizer tudo certo, se passar de ano, se comportar, vai ganhar o que no final do ano? Presente. Mas se não fizer, vai ganhar o que? Varada. Amém. Alguém disse amém que é varada. Só que essa promessa do Papai Noel está baseada no quê? Naquilo que você faz. E aí você crê nisso. Então você estuda, você faz tudo certinho para chegar no final do ano e receber o presente. Você trabalha muito para chegar no final do ano. Aqui não é no final do ano, aqui é no final do verão, né?
no final do verão e você recebeu o dinheiro. Oh, irmãos, isso consome você, isso consome a sua vida, consome os seus dias, porque a sua fé está onde? A sua fé está lá no final. Só que lá, para chegar no final da maneira que você quer, você tem que fazer o quê? Fazer tudo certo. Então quando você começa a sua temporada de trabalho, uma coisa não deu certo, outra coisa não deu certo, você já... Cara, esse ano vai ser horrível, essa temporada vai ser horrível, vai ser a pior de todas, porque a sua fé está ligado com a questão da lei. Mas quando você ouve o evangelho da graça, quando você ouve sobre aquilo que Cristo fez, e você já é abençoado por aquilo que Ele fez, você já recebeu a recompensa, você já recebeu a Cristo, você já recebeu a vida, você não precisa trabalhar para receber a vida, você já recebeu. Então o ponto de partida de quem crê na graça é o final daquele que crê na lei. Então você já crê, a vida de Deus está em mim, ou melhor, para ajudar você, a bênção de Deus está em mim. Então essa temporada vai ser a melhor de todas. Por quê? Porque eu vou fazer? Sim, porque eu vou fazer com base na bênção de Deus. As pessoas trabalham para ser abençoadas, é isso. Elas trabalham para chegar lá no final e ser abençoada, ponto. Abençoado, você foi abençoado porque você trabalhou muito. Mas você que crê na graça de Deus, você já sai do ponto de abençoado. Você já é abençoado logo que você fizer, você produzir, vai ser graça sobre a sua vida. Você não está trabalhando para conquistar a bênção, não. Você já recebeu antes a bênção de Deus. Logo, aquilo que você fizer vai frutificar. A certeza de que você vai prosperar. Então você trabalha como? Você trabalha debaixo de pressão? Não, você trabalha no descanso. Do que você faz? Não, daquilo que Ele fez. Por isso que é importante você ouvir. Você ouvir. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como que você foi salvo? Pela graça? Ou pelo comportamento? Você foi salvo por aquilo que Jesus fez? Ou pelo seu comportamento, ou por fazer tudo certo? Você foi salvo pela graça, né? Você foi salvo por aquilo que Jesus fez, amém? Permaneça assim. Permaneça. Eu sei que com o tempo começa a ficar pesado. É as obras, é o fascínio das obras que estão tentando pegar você. Mas hoje, em nome de Jesus, a graça de Deus vai marcar o seu coração. E Deus está falando para você, lembra como você foi salvo. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Você foi salvo por conta da obra de Cristo. A sua empresa vai avançar por conta da obra de Cristo. O seu casamento vai prosperar por conta da obra de Cristo. A sua vida com Deus, ela vai ser uma vida de prazer, de vida abundante por conta da obra de Cristo. Não é pela obediência da lei, mas é por conta da pregação da fé. Irmãos, essa é a cruz de Cristo. É isso, lembra? Satanás sempre leva você a lembrar dos seus erros, das suas falhas, das suas obras. Lembra do filme que Satanás fez? Lembra do que você fez no verão passado. Satanás sempre vai tentar lembrar você do que você fez, ou do que fizeram para você, ou do que não aconteceu. Isso gera fé no seu coração, sim ou não? Não gera fé. Você fica triste, você fica chateado, você fica amargurado, você fica preso, você fica desesperançoso. Não é fé gerada no seu coração. A vontade que você tem de desistir, de abandonar tudo, de ir embora, irmãos. Só que eu quero dizer que abandonar tudo e ir embora, dar o tempo, fazer aquilo que nós falamos até aqui em relação à lei, não vai resolver. A questão toda é você não é lembrar o que você fez, não é lembrar o que as pessoas fizeram, mas é lembrar sobre o que Cristo fez. Ele foi para aquela cruz como expressão do amor de Deus sobre a sua vida. E nessa noite Deus trouxe você aqui para lembrar
que é sobre Jesus, que não é sobre nós, é sobre Ele. Nunca foi sobre nós, tudo é sobre Cristo e a obra consumada, tudo é sobre o que Ele fez por nós. E para finalizar esse momento, antes de nós cearmos, eu quero que você lembre agora, não só do que Jesus fez, mas você lembre do resultado daquilo que Cristo fez na sua vida. Você lembre quem você era, e Ele olhou para você e disse: vem para fora, como eu disse para Lázaro. Paulo diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Talvez você passou por algumas experiências, talvez você estava enfermo em algum momento e Deus curou você. Por que Deus curou você? A pergunta é: porque você obedeceu? Porque você fez tudo certo? Porque você orou? Porque você jejuou? Não, Deus curou você por conta do sangue derramado naquela cruz. Talvez você passou uma dificuldade financeira imensa anos atrás da sua vida, ou algum momento da sua vida, mas aí Deus, Ele fez o quê? Ele liberou provisão sobre você. Deus trouxe você aqui para lembrar da bênção dEle sobre a sua vida. Hoje é dia de nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Talvez você estava lá, os sentimentos, depressão, ansiedade, e Ele se revelou para você, e hoje há um sorriso. Talvez a sua família estava destruída, o seu casamento estava acabado, e aí Jesus entrou na sua casa, e Ele transformou aquele ambiente. A pergunta é: Ele transformou isso por conta da obediência da lei? Ou Ele transformou isso por conta da graça dEle em Cristo Jesus? Eu sei que eu e você vivemos por vezes, e essa é a revolução da graça, né? Insatisfeitos com aquilo que não acontece, que não aconteceu. Mas hoje é dia de você lembrar daquilo que aconteceu. Hoje você lembrar daquilo que Deus entregou para você, e por isso que você é filho, por isso que você é amado. Hoje é dia de você lembrar que talvez você passou 5, 10, 15 anos sem liberar perdão sobre uma pessoa, e aí a graça foi revelada, e você entendeu: eu sou perdoado, e espontaneamente você perdoou essa pessoa. Você vivia preso debaixo daquela condenação, mas agora você está livre por conta daquilo que Cristo fez. Talvez você viveu anos melancólico, deprimido, mas aí a vida de Deus entrou dentro de você. Talvez você viveu anos com um complexo existencial, você não sabia para que você existia. Você ficava cheio de questionamentos e dúvidas: por que aconteceu isso comigo lá atrás? Por que não aconteceu aquilo? Até que a graça veio sobre a sua vida, e você entendeu que Ele já estava lá, Ele estava aguardando você. E agora a nossa fé é nisso, irmãos. A fé em Cristo e na graça não é uma coisa distante, é uma questão tão próxima, é uma questão tão prática. Fé está ligado com confiança, entende? Da mesma maneira que você está sentado nessa cadeira e você confia que ela não vai quebrar, porque você soltou todo o seu peso nela, não soltou? Então você está confiado nela. É assim, é com a graça de Deus. Você pode soltar todo o seu peso com confiança, porque Ele está cuidando de você, Ele está guardando você. Você já viveu experiências assim na sua vida? A tentação é você ir para as obras, mas hoje a graça de Deus será revelada profundamente no seu coração, e você vai entrar cada dia mais nesse descanso, cada dia mais nesse descanso, cada dia mais nele. Feche os seus olhos. Como você está nessa hora? E comece a lembrar. Hoje é noite de nós lembrarmos daquilo que Ele fez,
Comece a lembrar na sua vida. Comece a lembrar aquilo que Ele fez. Talvez você estava enfermo e foi curado. Você estava sem resposta e Ele respondeu para você. Talvez você estava desesperançoso e Ele veio trazer vida para você. Eu quero dizer que já aconteceu. Você é amado, você é justo, você é filho de Deus, você é livre. Se há peso sobre você, coloque sobre Ele. Ele mesmo diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É noite de alívio, é noite de descanso em Cristo Jesus.